Cultura Racional, Universo em Desencanto, nono fascículo da tréplica, página 39. De aparelho racional, a pessoa passa para a supremacia racional, e nesse estado de graça passa a dominar a matéria, e não ser dominado por ela. O mundo era considerado uma nau sem rumo, e por isso ninguém sabia o seu princípio nem o seu fim. Viviam todos sem rumo, dentro de uma nau sem rumo. Sem rumo, porque ninguém nunca soube de onde veio nem para onde vai. Ficavam aí, dentro de uma nau sem rumo, marcando passo, sem saber porquê. Estão marcando passo, e vivendo sem saber o porquê da vida. E nesta agonia sem fim, sem conhecer o princípio de tudo, isto e sem conhecer o fim. Então, para matar o tempo, para passar o tempo, para distrair as vistas e para encantar melhor, começaram a inventar adornos de toda forma, adornos de toda ordem, adornos de toda maneira, adornos de todas as espécies, adornos de todos os tamanhos, adornos de todas as cores. Adornos e mais adornos para distrair e aliviar, sugestionar, encantar, para passar o tempo com essas distrações todas. E, distraídos dessa maneira, para ver se não sentiam muito o tempo passar, se não sentiam muito o sofrimento da vida, se não sentiam muito a falta de solução das coisas reais e necessárias. Então, viviam com esse amontoado de distrações, que não tinham mais tempo para coisa nenhuma, porque o próprio trabalho é uma necessidade e uma distração. E assim, vivendo escravizados por isso tudo, escravizados pela matéria, e muitos já não tinham nem mais tempo para descansar. Vida penosa e dura, e de forma que ficavam embrutecidos pelo apego à matéria. O mal embruteceu todos de uma tal maneira que todos viviam mal. O bem, aparentemente, o bem era só aparência. O bem era um disfarce para esconder as mazelas. Verdadeiramente mal, mas aparentemente muito bem, e assim sufocados pelas aparências, sofrendo a ponto de faltar a resistência. Nesse sufoco dessa vida assim, porque ninguém sabia o porquê que era assim. Por não saberem o porquê que eram assim, é que ficaram assim. A vida se tornando uma nau sem rumo, por ninguém saber o porquê da vida, o princípio e o seu fim. Tinham que viver assim, por não saberem o porquê que eram assim. E dessa forma, já sem resistência para aguentar o peso das consequências rumorosas, por desconhecerem o princípio e o fim de serem assim, e por não conhecerem, não sabiam como viver, e por não saberem como viver, sofrendo sempre até morrer, todos penando, cada qual da sua forma, do seu jeito e da sua maneira. A vida se tornou uma fogueira ardente, uns contra os outros, igualmente as serpentes. E assim, na matéria, no mal, tudo tinha que cheirar mal. A matéria é o reino do mal, e o que é de matéria cheira mal, e por cheirar mal é que são sofredores, e por cheirar mal é que a vida não tem garantias, e por cheirar mal todos pensam na hora fatal, e por cheirar mal é que aí estavam, como animal racional,
E por cheirar mal é que não sabiam resolver o mal da vida. E por cheirar mal é que tudo se multiplicava de mal. E por cheirar mal é que tudo e todos acabam mal. Porque tudo se acaba e, para se acabar, tem que estar mal. Então ninguém sabia o porquê que assim vivia. Ninguém sabia o porquê que assim era. Ninguém sabia o porquê todos são assim. Ninguém sabia o porquê o mundo assim é. Ninguém sabia de onde veio, nem para onde vai. Ninguém sabia o porquê a vida era assim. Ninguém sabia o porquê tinha vida assim. Ninguém sabia o porquê da vida ser assim. Ninguém sabia a causa de serem assim. Ninguém sabia o porquê estavam vivendo assim, desta maneira. Ninguém sabia o porquê tinha este corpo assim. Ninguém sabia de onde originou o sexo feminino. Ninguém sabia de onde originou o sexo masculino. Ninguém sabia o porquê tinham braços, pernas e cabeça. Ninguém sabia quem tudo isto fez. Ninguém sabia quem lhe fez assim. Ninguém sabia o porquê viviam aí trancados por mistérios. Ninguém sabia coisa alguma de si, nem coisa alguma sobre a existência do mundo, nem sobre a sua existência. Ninguém sabia nada. Estavam aí marcando o passo, sem saberem nada de certo. Estavam aí vivendo como verdadeiros cegos de olhos abertos. Olhavam para tudo sem saberem o porquê de coisa alguma. Olhavam para tudo e não sabiam a causa de coisa nenhuma. Ninguém sabia nada, por estarem trancados e fechados por um alfabeto artificial. O alfabeto artificial mantinha o encanto, mantinha os mistérios, mantinha os enigmas, mantinha os fenômenos, mantinha o infinito, mantinha a rudez, mantinha o sofrimento, mantinha o desequilíbrio de tudo, mantinha as ruínas, mantinha uns contra os outros o alfabeto artificial, o artifício que impressionava e sugestionava a todos dentro desse labirinto de dor e sofrimento. O alfabeto artificial, o alfabeto criado e inventado pelo animal, e um animal deformado, imperfeito e cheio de defeitos que ignora o porquê que existe, não podia fazer coisa melhor, e sim de acordo com o seu estado de ser. O alfabeto artificial que sempre manteve o desequilíbrio monstruoso e por isso as guerras, as brigas, as revoluções, a brutalidade que o alfabeto nunca teve condições de resolver, que foi criado e inventado a veteranas eras e longos séculos, que daí começou desde o início dessa civilização. As novas e velhas gerações não são culpados de sua herança deixada pelos primitivos de milênios passados. As gerações e mais gerações herdando o que há milênios passados fizeram eram muito atrasados, eram muito rudes, não tinham condições de fazerem coisa alguma certa, por serem monstros, por serem selvagens, no primitivismo de milênios passados. E as gerações de milênios passados vieram inventando e evoluindo coisas
feitas por gerações primitivas de milênios passados, que coisa alguma de certo sabiam, e as novas gerações vieram herdando os feitos dos primitivos de milênios passados. Os feitos, as gerações, as criações e as gerações que vieram surgindo iam seguindo pelo que os antigos deixaram, pensando estarem certos, vinham herdando todo o erro criado e inventado há milênios, e as gerações que vinham surgindo iam herdando tudo que os antigos atrasadões há milênios passados criaram, inventaram, formaram, que os primitivos nada sabiam de certo, e de qualquer maneira iam inventando as coisas como bem lhes pareciam, criando as coisas como bem lhes pareciam, descobrindo as coisas como bem lhes pareciam, e de forma que os herdeiros não são culpados, porque quando nasceram já encontraram tudo isto feito e sofrendo as consequências dos erros dos primitivos há milênios passados. Herdaram herança que deixaram tudo errado e herdaram o erro das heranças criadas e inventadas há milênios, e de forma que as gerações que herdaram não são culpadas, que tudo isto foi muito bom para a lapidação do animal racional, mas podia ser uma lapidação mais amena. É que há milênios passados eram monstros, eram selvagens, não podiam ministrar coisa melhor, a não ser de acordo como eles eram. Então, as gerações que herdaram não são culpadas, e assim hoje, todos dando graças por saberem por que ficaram assim, e como agora vão deixar de ser assim, saindo de animal racional e passando para aparelho racional, passando para uma categoria superior de supremacia racional, já foram muito lapidados, já penaram demais, já sofreram demais, e agora chegou o fim, já há muito, da fase de animal racional, findando-se esta fase e entrando a fase racional, a natureza deixando de ser elétrica e magnética e passando a ser racional, sendo o natural da natureza racional, e daí a razão de existir, a fase racional, a fase natural da natureza, e os seres humanos deixando de ser animais racionais, sendo recuperados pela fase racional, saindo da fase inconsciente e passando para a fase consciente, porque o animal é inconsciente e racional é consciente. E dessa maneira, todos desligando-se da energia magnética e elétrica, por não ser do seu verdadeiro natural, e todos sendo ligados à energia racional, que é a verdadeira energia do animal racional, que passou para a fase racional para uma categoria superior de aparelho racional. Desligou-se da energia elétrica e magnética e ligou-se na energia racional, a energia verdadeira do seu verdadeiro natural de ser, um ser de origem racional. É a fase justamente do desenvolvimento do raciocínio. E depois do raciocínio desenvolvido, é ligado ao mundo de sua origem, ao mundo racional, por a fase da natureza ser a fase racional. Então chegou a época, por evolução natural da natureza, a fase racional,
E nesta fase, a ligação do raciocínio com o mundo racional, sendo racional, raciocínio, raciocínio, racional. E depois dessa ligação feita, todos voltarão para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, entrou o mundo na fase de seu grande esplendor, a fase racional, o fim da dor do animal racional, que como animal racional sofria demais, porque o animal não sabia o porquê era um animal racional, e por não saber, sofria muito. Mas agora está aí a restauração da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Até aqui penaram muito, mas agora não vão penar mais por serem conscientes racionalmente. E consciente está sob uma orientação suprema e por isso é consciente. Ciente porque é conduzido por uma supremacia, e sendo conduzido por uma supremacia, está superior a tudo e superior a todos. Está por cima de tudo e por cima de todos. E quando todos chegarem a esse estágio de supremacia, acabou-se por completo o sofrimento universal de todos, porque estão sob o domínio do mundo racional, do superior racional, que é o mesmo racional superior, mas todos chegarão com a persistência na leitura, no ler e reler, para o desenvolvimento do raciocínio, para se ligar ao mundo racional, uns mais cedo e outros mais tarde. Os mais cedo são os que fazem por onde e que são os primeiros a conhecer o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E nessa condição de supremacia racional é superior à matéria, passa a dominar a matéria e não ser dominado por ela, por estar ligado a um mundo superior, ao mundo racional. Então, o animal perde completamente o seu domínio. O nada só domina quem ainda é nada, que não sabe nada. Então, quem não sabe nada é dominado e governado pelo nada. Quem não sabe nada é dominado pelo nada. Quem não sabe nada é animal de origem racional. Então, quem não sabe nada está sob o domínio do nada e é uma vergonha a pessoa pensar ser aquilo que a pessoa não é. Tanto não é o que pensa que é dominado pelo nada. E quem é dominado pelo nada, nada é porque nada sabe. Então, pena muito, sofre muito, se martiriza a vida inteira por não ser nada, por nada saber, é dominado e governado pelo nada. Que vergonha ser dominado pelo nada e aparentemente pensar tudo ser, e na realidade nada ser. E por nada ser é que está sob o domínio do nada, é que está governado pelo nada, por nada ser. E por viver iludido, pensa tudo ser, como se aparências do alfabeto artificial fossem verdades. Então, para atingir a supremacia racional e passar a dominar o nada e não ser dominado pelo nada, ser tudo e não nada, é somente ler e reler. Reler bastante para desenvolver o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, é ligado ao mundo racional.
Depois de ligado no mundo racional, passa a pertencer à supremacia racional. E, no passar para a supremacia racional, é superior ao mal e, sendo superior ao mal, não é mais governado pelo mal, por ser superior ao mal, não é mais governado pelo nada, não está mais sob os caprichos do nada, não está mais abaixo do nada, que é uma vergonha ficar abaixo do nada, dominado pelo nada, abaixo do nada. É uma vergonha das vergonhas aparentar tudo ser e estar abaixo do nada, ser dominado pelo nada, por aparentar ser aquilo que não é, aparentar tudo ser e na realidade nada ser, e por isso está abaixo do nada, sendo governado e dominado pelo nada. É uma vergonha esta posição que se encontram por viverem falsamente de aparências, aparentar aquilo que não é, querer ser aquilo que não é e se julgar ser aquilo que não é, e ainda ser arrogante por pensar ser aquilo que não é, ainda ser vaidoso por pensar ser aquilo que não é. Como estão imbuídos no magnetismo de uma tal forma, de uma tal maneira que todos ficaram completamente cegos de olhos abertos, querendo tudo ser aparentemente e vivendo vergonhosamente desta maneira, abaixo do nada, governados pelo nada e dominados pelo nada. E agora, não conheceram seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, chegou a hora de todos pertencerem à supremacia racional. E, por pertencerem à supremacia racional, são superiores ao mundo material. E, sendo superior ao mundo material, passa a governar o nada, a dominar o nada e não ser nunca mais dominado pelo nada, por nunca mais estar abaixo do nada. É com grande simplicidade e facilidade, porque é só reler para desenvolver o raciocínio, para depois de desenvolvido se ligar ao mundo racional. E se ligando ao mundo racional, você que aí está lendo e toda a humanidade passam para a supremacia racional, de aparelho racional passa para a supremacia racional. Então, é superior ao mal, é superior à matéria e passa a dominar a matéria e não dominado por ela. Passa a dominar o nada e não ser dominado pelo nada, porque os que são dominados pelo nada estão abaixo do nada, e por estarem abaixo do nada, são dominados e governados pelo nada. A que ponto chegou a aparência que está abaixo do nada? E por isso está dominado e governado pelo nada. A que ponto chegaram as aparências? Ao ridículo dos ridículos. Então trate imediatamente de pertencer à supremacia racional, que é o seu lugar verdadeiro e de todos, para saírem deste embuste, para saírem deste embusteirismo grosseiro, tão grosseiro que estão abaixo do nada, sendo dominados e governados pelo nada. E assim vejam o caos que chegaram na vida da matéria, o ridículo dos ridículos, pensando a matéria ser aquilo que a matéria não é, julgando a matéria ser aquilo que a matéria não é. É por isso que o sofrimento é horroroso e pavoroso, e os tormentos nem se fala, por estarem reduzidos nessas condições,
por estarem martirizados noite e dia pela matéria, por julgarem e pensarem a matéria ser aquilo que a matéria não é, e por isso está aí o sofrimento horroroso, pavoroso e tenebroso no mundo inteiro. E isto é vida, e isto é modo de viver, sofrer sempre até morrer e depois ainda passar para classes inferiores, para outros horrores muito piores. Trate de ler e reler para alcançar o mais depressa possível a supremacia racional, passar de aparelho racional para a supremacia racional, porque está na Terra, mas já pertence ao mundo superior. Está vivendo na Terra, mas já pertencendo ao mundo superior. Então passou a pertencer à supremacia racional. De aparelho racional, passa para a supremacia racional. E nessa posição de ser, nesse estado de ser, passa a dominar o nada e não ser dominado pelo nada. Passa a dominar a matéria e não ser dominado pela matéria. Passa a dominar o mal e não ser dominado pelo mal. Quem é dominado pelo mal está abaixo do mal, e quem é dominado pela matéria está abaixo da matéria. Com muita facilidade alcança rapidamente. É só não perder tempo com futilidades e com a vida do mal. É só ler e reler, para ir desenvolvendo o raciocínio. E uma vez desenvolvido e ligado ao mundo racional, depois de ligado, passa para outra categoria de supremacia racional. Já é superior ao aparelho racional. Dessa forma, tudo brilhará racionalmente para si mesmo e para todos, porque está unido ao mundo supremo, e estando unido ao mundo supremo é superior a este mundo inferior de matéria, e sendo superior a este mundo inferior de matéria, domina a matéria, domina este nada, e para alcançar este estado de graça, somente a persistência na leitura, ler e reler. Quanto mais vezes, melhor para desenvolver o raciocínio, para entrar em ligação com a energia racional. Depois de desenvolvido o raciocínio, está pronto para ser feita a ligação com o mundo racional, está ligado à supremacia racional, está feita em vida a ligação com o mundo racional, está ligado ao Supremo, unido ao supremo mundo racional, e desta forma passa a dominar a matéria e não ser mais dominado por ela, por estar acima do nada e não por baixo do nada. Quem está por baixo do nada é dominado pelo nada.